Boa noite a todos. Aqui quem fala é Gerciane, darei continuidade falando sobre o direito internacional dos direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 4º, inciso 2 da Constituição de 88, consagra, dentre os princípios que devem orientar o Brasil nas relações internacionais, o da primazia dos direitos humanos. A inclusão dessa norma no texto constitucional decorre da afirmação da dignidade humana como um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O princípio da primazia dos direitos humanos, ele, nas relações internacionais, tem consequências tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno. No âmbito internacional, o princípio em apreço obriga a política externa brasileira a incluir a promoção da dignidade humana no mundo como uma de suas prioridades. Ou seja, o Brasil ele deve se empenhar na construção de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos e na efetivação de suas normas. No âmbito interno, a maior parte dos tratados na matéria estabelece a obrigação de os entes estatais garantirem os direitos consagrados neste instrumento dentro dos respectivos territórios e para as pessoas que vivem sob sua jurisdição. Ou seja, o princípio da primazia dos direitos humanos nas relações internacionais, ele implica que o Brasil deve incorporar os tratados quanto ao tema ao ordenamento interno brasileiro e respeitá-lo. O artigo 4º da Constituição também consagra, como princípio das relações internacionais do Brasil, outras questões que estão ligadas aos direitos humanos, que é a autodeterminação dos povos, a defesa da paz, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos e a concessão de asilo político. A incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição de 88 estabelece que o ato internacional necessita, para sua conclusão no Brasil, da colaboração dos poderes executivo e legislativo. A celebração do tratado é de competência privativa do Presidente da República, conforme o artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal. No entanto, apesar de ser competência privativa do Presidente da República, é preciso a anuência e a aprovação do Congresso Nacional. Ou seja, o Tratado dos Direitos Humanos, após a sua assinatura, ele deve passar pela ratificação, ato discricionário do Presidente da República, que depende da aprovação prévia do Congresso Nacional, materializada por meio de decreto legislativo, conforme o artigo 49, né, que fala que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, Inciso 1º, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, sem a anuência parlamentar, o Presidente da República não poderá ratificar o ato internacional. Quando o Tratado de Direito do Humano, quando ele é ratificado pelo Brasil, e ao entrar em vigor no plano jurídico externo, pode ser incorporado ao ordenamento jurídico interno pelo Presidente da República por meio de decreto. A aplicabilidade imediata das normas dos tratados de direitos humanos. O artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição determina que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que seria essa aplicação imediata? Se refere à necessidade que os direitos consagrados no sistema constitucional sejam assegurados independentemente de norma regulamentadora, ou seja, independente de ter uma norma que regulamente os direitos humanos precisam ser consagrados e ser assegurados no sistema constitucional. Aqui existe, né, algumas discordâncias da doutrina acerca, né, alguns doutrinadores entendem que a emissão desse decreto que promulga o tratado não é mais necessário, né, para que as normas internacionais gerem efeitos em território nacional, imediatamente após a sua entrada em vigor no âmbito internacional e a ratificação do Estado brasileiro. No entanto, para o STF, a emissão do decreto presidencial é o ato final do processo de incorporação do tratado ao ordenamento jurídico interno, que assegura sua promulgação e publicação e lhe confere, portanto, a devida executoriedade. O posicionamento hierárquico dos tratados de direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro. Como já foi dito, a Constituição de 88 colocou a dignidade humana como um dos princípios fundamentais
e os direitos humanos ele tem um lugar de prioridade no ordenamento jurídico interno brasileiro com status de direitos fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º estabelece que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, essa cláusula garante a abertura para os tratados de direitos humanos com rapidez e agilidade na ordem constitucional, com isso aumentando o rol de garantias e direitos constitucionalmente protegidos. As normas internacionais, elas continuam passando as normas internacionais de direitos humanos pelo controle de constitucionalidade, pois ela é uma norma supralegal, portanto infraconstitucional, ou por serem emendas constitucionais e não podendo confrontar a cláusula pétrea, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tratados de direitos humanos, celebrados nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. O parágrafo 3º diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Existem 2 exemplos de tratados sobre os direitos humanos que têm equivalência das emendas constitucionais, e são esses 2, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é conhecida também como Convenção de Nova York, foi materializado por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de setembro de 2008, e foi promulgado pelo Decreto 6.949, de 25 de 8 de 2009. E o outro tratado é o Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Foi celebrado em Marrakech em 28 de junho de 2013, através do Decreto número 261, de 25 de 11 de 2015, e foi promulgado pelo Decreto 9.522, de 8 de 10 de 2018. Existem outros tratados de direitos humanos que não foram aprovados nos termos, né, do parágrafo 3º, e eles serão feitos de forma diferente, né, em 4 etapas, que é o esboço doutrinário, a visão geral acerca do entendimento anterior, a exposição do atual entendimento majoritário e uma breve informação acerca do entendimento minoritário na matéria. Desde 2007, o STF ele tem 3 entendimentos acerca dessa matéria. O primeiro é a equiparação dos tratados de direitos humanos à lei ordinária, que já foi abandonado esse entendimento. A supralegalidade, que atualmente é um entendimento majoritário. A única norma que ela não se... O tratado que não é supralegal é a Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e a constitucionalidade material. Restou firmada, no Pretório Excelso, a convicção de que os tratados de direitos humanos sempre prevalecerão diante da legislação ordinária.